Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora, sou cofundadora da empresa Fascomex. Bom, e hoje eu trouxe para um bate-papo super especial aqui a minha amiga, colega, Tânia, também já foi professora, né, Tânia? Minha professora, inclusive. E eu vou pedir para você já se apresentar, tá? Nosso tema de hoje, né, é principalmente sobre tributação na importação e também os benefícios fiscais do ICMS. É um tema que a Tânia é especialista aí. Então, Tânia, por favor, se apresente aí pro pessoal. Primeiramente, Sinara, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, estar aqui trocando todas essas informações, conhecimentos, né? E não vamos falar aí que eu já fui tua professora, que já faz um tempinho, né? Senão a gente entrega a nossa idade. Mas, enfim, né? Também sou professora, é, sócia da LTA Consultoria Tributária Aduaneira e há mais de 20 anos consultora tributária e aduaneira e também professora de graduação, pós-graduação na FAI, Curitiba, PUC, Uniarp, Caçador, Santa Catarina, FAG, Toledo, Cascavel, Uninter, continuo lá com algumas aulas teletransmitidas, e também professora da Aduaneiras, e toda a rede Sim, com as federações das indústrias, e também pela minha própria empresa, a LTA Treinamentos, aí ministrando vários treinamentos abertos em companies, online e tudo mais. Perfeito, sempre na atividade. Vamos É. lá, então. Bom, obrigada por ter aceitado aí nosso convite, tá, Tânia? E como eu disse antes, o nosso tema então vai ser a tributação na importação, benefícios fiscais, né, principalmente aí no ICMS. E já vamos deixar o convite aí para o pessoal comentar também no chat, né? Fique à vontade aí, pessoal, para deixar seus comentários, tá? Bom, eu separei aqui algo mais introdutório para a gente estar começando, né? Então, eu vou te pedir para te fazer uma explicação breve, né, de como funciona a tributação das mercadorias no Brasil. Pode ser? A tributação no Brasil é algo bem complexo, né? Não só complexo, como a tributação ela é hoje em cascata, até mesmo por isso que está vindo a reforma tributária, né? Tentando criar um imposto único, um IVA, e que no Brasil não vai ser, né? Já temos um IVA dual, e também depende muito de a tributação de vários estados, porque além dos tributos federais, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, taxas, também temos aí a incidência do ICMS, que é de competência estadual. E não só toda essa tributação, mas também o imposto, ele é cascata, base de cálculo sobre base, né? Então, uma próxima até oportunidade, a gente falar um pouquinho até da reforma, principalmente depois que vir lei complementar e tudo mais, e toda essa regulamentação, que a tendência é facilitar, né, deixar essa tributação mais fácil, né, e não base sobre base, um único valor, uma única alíquota, né? Vamos ver como que vai ficar. Mas, em princípio, hoje, para o importador, para o empresário que importa, entender toda essa cadeia tributária e toda essa incidência, a tributação, é algo bem complexo. Bem complexo, né? E quanto ao ICMS, assim, quais são as principais características, né? E como que ele se aplica principalmente nas operações de importação, Tânia? Conforme eu falei, o ICMS é um imposto de competência estadual, então vai depender de cada estado, da legislação de cada estado, são praticamente 27 regulamentos. Nós temos a Lei Candir 87 de 96, que é a lei base federal. Cada estado tem a sua lei orgânica e o seu regulamento regulamentando. Perante a Constituição Federal, nós temos o ICMS com o princípio da não cumulatividade, paga na entrada, paga na saída. Então, crédito, débito. Isso, logicamente, nós vamos falar até um pouquinho depois para frente, vai depender muito
do enquadramento da empresa. Se ela é uma empresa do lucro real, presumido, simples, a finalidade do produto. Eu sempre falo, você quer importar um produto, primeira questão que você tem que saber, primeiro, qual é a classificação a NCM correta do teu produto? Qual é a classificação? Segundo, qual é o enquadramento da tua empresa? Qual é a finalidade do teu produto? Porque além do princípio da não cumulatividade de crédito, débito, isso vai depender, logicamente, do teu estado, da tua finalidade, né? E se o teu produto tem alguma alíquota diferenciada ou algum benefício ou não, com base na finalidade do produto ou da NCM do produto. O ICMS, acima de tudo, ele obedece o princípio da essencialidade. Quanto o produto for mais essencial, cesta básica, alíquota menor. Quando o produto for supérfluo, cosméticos, né? Sacanagem. Quem disse Uhum. que cosmético a gente não precisa ficar bonito, né? É essencial, Pois né? é. Bebida alcoólica são produtos supérfluos. E aí a alíquota do ICMS ela é maior. Inclusive agora, recentemente, no final do ano, vários estados aumentaram as suas alíquotas internas, né, de 17, 18, 19, foi para 21, 22, né, já esperando aí nessa questão de perda com a reforma tributária, aí os estados já estão se adaptando e aumentando as suas alíquotas, perda da arrecadação. Já se anteciparam, né? É. E Tânia, existem casos específicos aí em que o ICMS é isento e possui aí benefícios na importação? Então, eu sempre costumo falar que está errado a gente falar que é isento. Eu gosto de trabalhar com uma palavra diferente. O ICMS ele é exonerado, né? Por quê? Ele pode ser isento, logicamente, quando eu tenho uma isenção do ICMS, por exemplo, importação de frutas frescas, ele tem a isenção, né? Amostra, sem diminuto tamanhos, sem valor comercial, desde que os tributos federais sejam isentos, o ICMS também será isento, porque tem convênio. Então, eu posso ter, normalmente, o benefício da isenção, ele vem através de convênio, né, alguns estados, alguma das operações ou produto, ele pode estar isento, ou, normalmente, a gente tem o benefício da suspensão ou principalmente quando a gente fala em regimes especiais, benefício de cada estado, aí nós estamos falando de um diferimento total do ICMS na entrada. Ou ele é suspenso, ou ele é diferido, né? Prorroga-se, recolhe-se lá na frente alguma na saída, recolhe-se ou integralmente, ou até mesmo com algum outro benefício, esse ICMS. Então, vai depender muito, voltamos a falar, da finalidade, né, e de cada estado. Por quê? E aí que vem toda essa questão também da reforma tributária, guerra fiscal. Principalmente em matéria estadual, existe uma guerra fiscal que praticamente ela está garantida durante 10 anos, porque ele vai até final de 2032, toda essa fase de transição da reforma, e os estados começaram a conceder benefício fiscal. Primeiramente, o Fundap, Espírito Santo, que é uma lei lá de 72, nem eu era nascida ainda, lá de 72. Uhum, É, depois vem Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Rondônia, Pernambuco, Minas Gerais e vários outros estados concedendo benefícios nas importações. Alguns estados, eu sempre falo que o benefício fiscal juridicamente ele é mais forte, né? Por quê? Porque para importar, por exemplo, via Paraná, Santa Catarina, até Rio Grande do Sul, que copiou literalmente o benefício de Santa Catarina, ele obriga que a mercadoria entre a entrada, o recinto alfandegado, seja pelos seus próprios portos, aeroportos e fronteira catarinense, gaúcha, paranaense.
diferente do benefício de Alagoas e Rondônia, que a entrada da mercadoria ela pode se dar por qualquer recinto alfandegado, por qualquer local. Então, eu posso ter uma empresa simplesmente constituída, um CNPJ lá em Rondônia, uma importadora, podendo ser uma trade, uma comercial importadora ou não, e a mercadoria entrando pelo Porto de Santos e a mercadoria já ficando em São Paulo mesmo. E aí começa toda a guerra fiscal. Para quem é devido esse ICMS? É para São Paulo, onde ocorreu a circulação da mercadoria, ou o benefício é devido ao estado do importador, né? Quem registra a DI? Rondônia. E aí começa toda a guerra fiscal. Só que em relação ao benefício fiscal, para mim, praticamente, depois da decisão do Supremo que ocorreu meados de abril de 2020, né, já faz algum tempinho aí, bem na época da pandemia, para mim, não tem mais que se discutir. O que o importador, em relação ao benefício, ele tem que tomar cuidado, né? Qual é a operação, a modalidade? É importação por conta própria, se a operação ela é uma operação de importação por encomenda, compra e venda, ou se a operação é por conta e ordem. Então, tomar muito cuidado com essa questão de planejamento tributário. Ah, eu vou abrir uma filial lá em Santa Catarina, porque aí tem benefício. Ou vou abrir lá em Rondônia, né, que é o boom do negócio. Tá, Uhum. tudo bem. Mas e aí, você vai fazer a transferência para a tua matriz? Quem é o real importador? A tua filial portinha de CNPJ ou, de fato, a tua matriz? Pode ser questionado? Pode. Dá para brincar? Dá para brincar e dá para fazer muito corretamente, muito certinho, até porque nós temos aí toda essa decisão do Supremo que deixou muito claro que na importação por conta própria e na importação por encomenda, o ICMS é de fato ao estado do importador. Então, se o importador está Rondônia, Alagoas, Santa Catarina, Paraná, é do importador. E já na importação De por onde ele, ou conta e seja, ordem, de onde ele tem a sede, né? Daquele de CNPJ onde que ele está tem a sede, registrando. daquele CNPJ que ele registrou a Uhum. DI ali, né? Exatamente. E até porque a saída depois é uma nota de venda, né? E aí, nessa decisão, ele revoga é, um pedaço, um parágrafo da Lei Complementar 87 de 96, e que ele permite, e nessa decisão, ele dispõe que pode ter uma entrada simbólica, né? Desde lá de 1970, a legislação já previa, em regulamento do IPI, de ICMS, que você pode fazer uma nota de entrada simbólica mencionando que a mercadoria sairá diretamente do recinto alfandegado do porto. E aí, na decisão, ele fala que pode ter uma entrada simbólica, né? E já saindo a mercadoria diretamente para o cliente, diretamente do recinto alfandegado para o destinatário final. Só que importação por conta própria, por encomenda, o ICMS é do importador, porque a saída é uma venda. E na importação por conta e ordem, a nota fiscal de saída é uma nota fiscal de remessa, é um serviço, o contrato é de serviço. A trade é uma intermediária, que ela vai receber uma comissão pela venda do benefício, pelo despacho, pelo desembaraço. Então, o Supremo entendeu que nessa operação, por se tratar de serviço, o ICMS é devido ao estado do adquirente. Então, quando a gente fala de importação por encomenda, a gente tem o papel do encomendante, venda casada, e na operação por conta e ordem, a gente tem a legislação determinando na medida provisória 2158, na lei 10.637, que essa operação se trata de serviço. Então, o ICMS é do adquirente, o papel do terceiro do adquirente. Então, vai fazer a operação por conta e ordem, importador e adquirente no mesmo UF. Santa Catarina, Santa Catarina. Vai fazer por encomenda, muda o contrato, muda todas as obrigações acessórias,
Aí, nesse caso, o ICMS é do importador. E aí, esse importador pode estar lá em Rondônia, em Alagoas, Espírito Santo, porém, alguns estados brigam. Tem que tomar cuidado. Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, mesmo tendo a decisão, aí, aí vai ter que brigar judicialmente, né? Juridicamente. Complicado. Tânia, e me diz uma coisa, eu acho que de certa forma tu já respondeu um pouquinho disso que eu vou te perguntar, né? Mas quais que são os desafios, né, mais comuns aí enfrentados pelos profissionais de despacho aduaneiro, né, em relação à tributação? Tributação como um todo e também no que diz respeito ao ICMS, né? Eu falo que o papel, o profissional do despachante aduaneiro, muitas vezes o cliente dele, a empresa, ela tem matriz, filiais distribuída por todo né, o Brasil, né, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Ou, às vezes, a mercadoria, por exemplo, agora recentemente, devido às chuvas, o porto de Itajaí, ali, Navegantes, fechou, não atracava os navios. E os navios acabaram tendo que ir para Santos, Paranaguá. E aí, perde o benefício ou não? Posso aplicar ou não? E aí tem que vir uma legislação, uma portaria do Estado. Então, primeira coisa, dependendo do perfil do teu cliente, do importador, ele vai ter que conhecer a legislação de 27 estados. Né? E aí, a alíquota é 17, é 18, é 12, tem benefício, não tem? Posso aplicar o benefício? É ativo? É material de uso e consumo? Qual é a finalidade desse produto? Né? E aí, a empresa do Simples, enquadrada no Simples, ela pode ou não aplicar, tem benefício, pode aplicar benefício? Isso vai depender muito de cada estado. Né? E não só essa questão, mas também qual é a operação, qual é a modalidade, né? Então, primeira coisa, qual é a NCM correta do produto? Qual é esse código correto do produto? E aí, é uma máquina, é um ativo imobilizado? É mercadoria que você está importando para revender? É material de uso e consumo? Ou é um insumo, uma matéria-prima? Então, qual é a NCM? Qual é a finalidade do teu produto? Qual é o enquadramento da tua empresa? Para quem é devido o ICMS? Para o estado do importador ou para o estado do adquirente? Qual é a tua operação? É uma importação por conta própria, por conta e ordem ou por encomenda? E aí encontrar essa legislação que muda toda hora, acompanhar toda essa legislação, e muitas vezes vai depender até de entendimento da Receita Estadual. Estava com uma empresa que estava importando uma determinada máquina e que o Estado falou assim: não, não é máquina, é ferramenta. Então você não pode aplicar o benefício de ativo imobilizado, Caramba. o benefício da máquina. Então, além de toda a complexidade, a alteração, que altera com uma certa frequência, acompanhar todas as alterações, né, conhecer toda essa legislação. E muda de estado para estado. O Sim. benefício, às vezes, está dentro do regulamento, às vezes está numa lei esparsa, às vezes está numa portaria. E Uhum. aí você, na verdade, vai precisar de uma boa consultoria, uma assessoria, ou um sistema, um software que vai te ajudar em relação a essa questão. Sim. Tributos federais é tranquilo, agora a gente tem o Classif, né, que foi um É, pega, né, tá de um ficando ótimo, né? lançamento, né, com Uhum. NCM, com normas, com tal, dá para ver toda, a- até as soluções de consulta, de classificação, tributação, tratamento tributário, administrativo, mas legislação estadual não tem como, não tem como. Tanto que a do INPE não funciona, né? Se a gente pensar, a do INPE ainda não tem como funcionar, devido ao fato que os estados ainda não colocaram lá no recolhimento, no pagamento centralizado, não tem sistema, o sistema não conversa, e aí alguns estados ainda você não consegue registrar uma do INPE porque não tem o tratamento ainda de ICMS. Sim.
Esse é um grande desafio, né? Que realmente, como tu falou, Né? né? Federal está centralizado, né? Digamos assim, os tributos federais, IPI, PIS/COFINS, né? Mas ICMS é sempre esse desafio, realmente, né? E referente ao Classifique, né, que você falou, para quem não conhece, né, dentro do portal Siscomex lá consegue acessar, até mesmo com o acesso sem certificado digital mesmo, né, o acesso público consegue O acessar acesso lá. público. Uhum. Tá evoluindo bastante lá o Classifique, né, tá ótimo mesmo. Bom, e, Tânia, outra pergunta que eu tenho separada aqui para ti é referente à importância em escolher o regime tributário adequado, né, para realizar as importações. Qual a importância disso? Então, primeiramente, a gente tem o enquadramento das empresas, o lucro real, o lucro presumido e as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Eu costumo explicar que a entrada é tudo igual, não muda nada. Vai depender, logicamente, da NCM do produto, da classificação do produto e do estado. O que pode mudar é o ICMS. A entrada é tudo igual. Imposto de importação, 15, 16%, né? Depende, logicamente, da classificação fiscal. IPI, PIS e COFINS, PIS 2,1, regra geral, 965. Alguns aí vai ter aí o adicional que sim ou não, né? A gente está nessa. Ele entra de novo em 1º de abril, mas tem uma medida provisória que vai revogar ele. Se a medida provisória foi convertida em lei, ela está revogando o adicional do PIS e COFINS. Então, imagine, né, voltando a falar, acompanhar todas as alterações, medidas provisórias, lei, revogações, alterações. E, desculpa fugir um pouquinho ainda da tua pergunta, mas vão Imagina. pensar também, daqui 2 anos, a gente já começa saindo do PIS e COFINS para um CBS, que é a reforma tributária, e ICMS e ISS, que vai virar o IBS, e o imposto seletivo, e que vai incidir sobre as importações. Então, eu falo assim, a do INPE está nascendo já desatualizada. E a gente já vai ter o recolhimento de 0,1, 0,9% do CBS e do ICMS, e todo esse período de transição. Então, primeiro vem um sistema que vai ter que ser atualizado, tanto do DI quanto do INPE. Você vai continuar tendo IPI, PIS, COFINS, ICMS principalmente, e aí já vem a reforma tributária com o CBS e o IBS. Né? Então, imagine acompanhar toda essa questão e recolhe aqui código de recolhimento, como que vai ser esse recolhimento, como que vai ser a incidência, a base de cálculo, a alíquota. Né? Então, já é difícil saber o enquadramento da empresa, quanto custa para importar, né? Imagine você ter agora 2 tipos de tributação também, né? Mas, enfim, isso é cenas para os próximos capítulos, para um próximo webinar. Esse Né? tem Depois que sair uma lei longa, um complementar longo e tal, webinário né? ainda, né, sobre isso. Exatamente. Né? Mas dentro do regime tributário, eu costumo explicar que a entrada, ela é tudo igual, não muda nada, não interessa o enquadramento da empresa. I, IPI, PIS, COFINS, ICMS. Logicamente, ICMS depende de cada estado e da finalidade do teu produto, do benefício fiscal. O que pode mudar, de fato, a entrada é o ICMS, se tem benefício ou não. Mas a entrada é tudo igual. O que muda? A saída. Porque quando a empresa está enquadrada no lucro real, ela está no princípio aí da não cumulatividade. Ela pagou IPI, PIS, COFINS e ICMS na entrada, é crédito, porque ela vai ter o débito na saída. Paga na entrada, paga na saída. Crédito, débito. Então, o contador, através da conta gráfica, do livro de apuração, os SPEDs, vai fazer a apuração e vai pagar só a diferença na saída. Então, os impostos se tornam recuperáveis, isso tanto o IPI, quanto o PIS, o COFINS e o ICMS. Logicamente que o ICMS também depende da finalidade do produto. A empresa do lucro presumido paga tudo igual na entrada. Inclusive, ela vai pagar o PIS 2,1, regra geral,
fora os monofásicos, aí temos as exceções, e 965 o COFINS. Porém, ele vira custo para uma empresa que está no lucro presumido. Ele está no lucro presumido, ele está no regime cumulativo. Então, a empresa do lucro presumido, ela tem direito a crédito do IPI, porque paga IPI na entrada e paga IPI na saída. Né? Como assim? Né? Como assim, né, Sinara? Paga IPI na saída? Sim, já saiu a decisão do STF também falando que esse IPI da saída, ele é devido, ele é constitucional, porque o Supremo entendeu que se a indústria nacional comprou matéria-prima, custo, industrializou, paga IPI na saída, por uma questão de isonomia, de igualdade, o importador, quando ele paga IPI na entrada, ele paga sobre custo, que a base de cálculo é o valor aduaneiro, o CIF, o VMLD, mais I. E o IPI da saída é sobre o preço de venda, markup, margem. Então, se a indústria nacional ela paga IPI na saída, sobre o preço de venda, o importador ele se torna equiparado ao industrial e ele também deve pagar IPI na saída. Isso independe se é lucro real, presumido, e inclusive a empresa do Simples também paga IPI na saída do produto importado. Como assim? Ela joga o faturamento, as suas receitas no anexo 2, que é o acréscimo de 0,5%, e esse 0,5% é o IPI da empresa do Simples. E aí, levando em consideração também agora, já que estamos falando da empresa do Simples, a empresa do Simples importando, pode? Pode importar? Pode. Qual é o problema? Nenhum. Tudo é custo, né? Então, essa é a diferença de saber, e eu faço muito planilha de formação de preço, né? Tenho vários treinamentos, consultoria, assessorias, né? Que a gente faz o estudo, né, da operação como um todo, logicamente que depende de outros fatores para o enquadramento lucro real presumido simples, mas se a gente for pensar em preço de venda, qual é melhor? Lucro real? Qual é a tua margem de lucro? Tua margem de lucro é apertada? É abaixo de 10%? Ou é acima? Opa, é acima, lucro presumido. Ah, mas aí eu tenho folha de pagamento, tem toda a questão. Vou enquadrar no simples. Pode importar? Pode, sem problema nenhum. Qual é a diferença? A empresa do simples vai pagar tudo igual: II, IPI, PIS, COFINS, ICMS, taxas, e para ela tudo é custo, porque ela tem o regime na saída é simplificado, mas na entrada não. Ela paga tudo igual. Então, é ponta do lápis mesmo, né? Excel, planilhas, né, sistemas, Planejamento também, né? planejamento, vai sentar com o contador ou contratar uma empresa de consultoria para verificar, fazer um estudo do seu produto para ver se do produto, da operação da empresa como um todo, para verificar qual é o melhor enquadramento, lucro real, presumido ou simples. Tânia, e a gente tem também benefícios fiscais, né? Quais que são os benefícios aí mais comuns aí em relação à importação, né? E como que as empresas podem se beneficiar aí dessas vantagens? Tem muitas empresas que fazem planejamentos tributários e devem, né? Devem, né? Até por isso que vem aí toda a nossa, né, a reforma tributária, né? Vamos acabar com essa guerra fiscal. Não sei se como que vai ficar, né? Vamos ver aí 10 anos para estar toda essa regulamentação e toda essa incorporação aí de toda a norma, legislação, enfim. Mas o que que as empresas fazem hoje, né? Buscam ou constituir a sua empresa em algum estado que tenha benefício. Minas Gerais tem o corredor de importação. Santa Catarina, nós temos o TTD 409, 410. Rio Grande do Sul copiou literalmente o TTD. Paraná, Paraná Competitivo. Espírito Santo, Fundap, o Invest. Pernambuco, DF, e assim vai. Alagoas, Rondônia.
com os benefícios fiscais. Então, as empresas normalmente, ou elas constituem a sua empresa, o seu estabelecimento. Ah, então eu vou fazer uma importação por conta própria, eu vou abrir um CNPJ, a matriz ou filial, tanto faz, em Santa Catarina. Ótimo, pode, deve. Agora eu vou transferir 100% para minha filha, minha empresa, minha matriz ou filial em São Paulo. Para tudo. Como assim? Não pode? Tem agora até a legislação de transferência aí que mudou, né, e tudo mais. Mas enfim, tá, quem é o real importador? A tua empresa filial que você constituiu lá em Santa Catarina ou a tua matriz que está em São Paulo? Você vai abrir uma porta de CNPJ, né, brincadeiras à parte, né, mas abre aquela portinha de CNPJ, filial, lá em Santa Catarina, importa e transfere 100% para a tua matriz. Ah, não pode? Pode. Bom, qual é a brincadeira? De quem, de fato, qual é o risco, né? Nem vamos falar de brincadeira, mas qual é o risco? De quem é esse ICMS? É da tua filial Santa Catarina? Catarinense? Ou é da tua matriz São Paulo? Paulista? Ah, mas entrou por Santa Catarina. Ah, não, e ainda tem algumas empresas que a mercadoria sai diretamente do recinto alfandegado e já vai para a matriz. Sim. Nem armazena nada. Então, assim, você quer fazer planejamento tributário? Você quer ir atrás de algum benefício? Sim, perfeito. Só que Hum. tem que ser feito muito bem feito e não correr o risco. Porque você está correndo o risco de se levar um auto de infração, né, de ser penalizado e praticamente quebrar com a tua empresa, dependendo da multa, dependendo do auto de infração. Ah, então eu vou utilizar uma trade, uma comercial importadora. Pode. Qual é a tua operação? Por conta e ordem ou é uma operação por encomenda? Ah, então vou usar uma trade, que ela já tem lá o benefício, seja lá Santa Catarina, Paraná, Rondônia ou qualquer outro estado que tenha o benefício, e aí vai dar saída para o adquirente. A mesma coisa. Então, tá lá, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo. Entrou via Santa Catarina, portos, aeroportos catarinenses. Entrou lá via Itajaí, Navegantes. A tua filial está em Santa Catarina, operação interna, perfeito. O ICMS é devido ao estado do adquirente, Santa Catarina, Santa Catarina. Aí esse adquirente filial, Santa Catarina, me transfere a mercadoria 100% para São Paulo ou qualquer outro estado. Estou usando o exemplo de São Paulo porque São Paulo é chato e autua mesmo. Ah, não pode? A operação por si só pode. A legislação, inclusive, a instrução normativa, se eu não me engano, é 1861 de 2018, permite que, inclusive, a mercadoria pode ir para qualquer estabelecimento da empresa ou outro que o adquirente manda entregar. Pode, lógico, operacionalmente pode. Só que em matéria estadual, para quem é devido a esse ICMS? É para o estado do importador, do adquirente? Quem de fato é o adquirente? A portinha de CNPJ que você criou ou a tua matriz? Você está fazendo transferência 100%, a mercadoria ainda já sai direto? Então, tem que tomar um certo cuidado em relação a isso e pode ser autuado. Ah, Tânia, então não quero correr o risco. Faz importação por encomenda. Você não precisa criar aquela portinha de CNPJ. Você pode importar, por exemplo, nesse mesmo exemplo, via Santa Catarina, usar uma trade de Santa Catarina e dar a venda para São Paulo. Fazer a venda para São Paulo, dar saída, pode? Pode, sem problema nenhum. Para quem é devido ICMS? Para Santa Catarina, porque o Supremo já decidiu que na importação por encomenda é do importador. Então, muitas vezes, né, essas empresas acaba vendedor batendo lá, vem, vamos fazer por lá minha empresa, eu tenho benefício e tal. Opa, vamos estudar, vamos ver se pode, se não pode.
E não só isso, quando a gente fala de saída, também deve ser analisado os monofásicos de PIS e COFINS, substituição tributária, que tudo isso também vai influenciar no regime, na modalidade, nas operações, importação por conta própria, por encomenda, venda, saída, né? Tem toda essa questão aí que depende muito de produto para produto, se realmente de fato vale a pena ou não. Sim, tem que analisar tudo isso, né? Ô, Tânia, e assim, quanto à documentação, que eu queria te perguntar também, né? Qual que é a documentação necessária, né, para realizar essa importação aí, para não ter nenhum problema, né? Nenhum problema fiscal, nenhum problema de nenhuma espécie, digamos assim. É. Os documentos base hoje do despacho, do desembaraço, são os documentos que instruem o processo, né? Então, a invoice, essa invoice, ela precisa ser muito bem feita, porque são cláusulas contratuais, né? São as negociações, custos, valores e assim por diante. É, assinada, e aí pode ser uma assinatura eletrônica agora, né? A gente brinca com o nosso colega, né? O Carlos Araújo e tal. E aí, tem que ser caneta azul mesmo? Tem que ser caneta? Não pode ser eletrônica, assinatura, né, eletrônica? O próprio regulamento ele foi alterado lá no artigo 700, e alguma coisa que fala de fatura, de invoice, ele fala que hoje a assinatura pode ser eletrônica. E aí, é blockchain, né? Como que está toda essa regulamentação? Como que está? E vindo toda uma nova tecnologia com do INPE, novos sistemas e tudo mais, né? E, inclusive, você já pode deixar anexado todos os documentos, né, que instrui o despacho, deu o canal, né, a fiscalização, ela não precisa mais te intimar, perder tempo, não, está lá já anexado todos os documentos. Então, tomar muito cuidado e conhecer a legislação. Ah, mas por que você fez assim? Ah, porque eu sempre fiz assim. Não. Sempre tem uma norma, tem uma lei, tem a instrução normativa do despacho, do desembaraço, do registro da DUI, manuais, é, instruções normativas regulamentando, o próprio regulamento aduaneiro tem lá os artigos que fala quais são as informações mínimas que deve constar numa invoice. Conhecimento de embarque, seja ele o BL, a AWB, né? é, quais são as informações, ele instrui o despacho aduaneiro e, principalmente, aí também outro documento, o PEC-NIST, que é o romaneio, que muitas empresas não estão nem aí para esse documento, e ele é um documento obrigatório, né? Sujeito aí a penalidades e multa. E se tiver acordo, Mercosul, ALAD, ou outros países do qual o Brasil tem acordo, o certificado de origem. E aí toda a parte do despacho, do desembaraço, que entra aí o registro da ADI, eu falo, não economize no copinho de café, não. O contador da tua empresa e o despachante aduaneiro, ele é o teu cardio da tua empresa, ele é o teu coração, né? Qualquer erro que o despachante faça, ou que a tua, que o despachante, o contador faça, é multa, prejuízo. Sim. Prejuízo. Outro dia eu estava com um cliente meu. Ah, eu tô com uma invoice aqui, 2.000 produtos, com códigos, tudo em inglês, com uma palavra. Ah, eu quero que você faça para mim a classificação fiscal, a NCM, que ele não tinha, e a descrição completa. Ah, Eu falei assim, né? tá, com essas informações que você está me passando, eu vou levar um ano para fazer tudo isso, né? O pessoal de compras, o pessoal da área que tem que ter essa informação, né? Tem que ter essa informação, né? Posso até ajudar com regras de classificação na dúvida, a NCM, a classificação fiscal correta, é, a descrição completa, a própria legislação fala o que que é descrição completa, né? Inclusive essa descrição completa vai para o catálogo de produtos agora dentro da DUI, e Sim. que o catálogo de produtos, né, Sinara, quem já está usando o sistema de vocês, né, a gente usa lá o Simula Comex para dar aula também, o Faz Comex, Uhum. a gente já sabe que ele está pronto, a do INPE está pronta, o catálogo de produto está pronto.
né? Toda a parte lá do tratamento administrativo, né, dos atributos, eles estão prontos até o capítulo 98. E aí, você vai deixar para prorrogação do segundo tempo ou já vai começar a fazer agora? Fazer um compliance, uma auditoria, uma consultoria, né, uma revisão da tua descrição, da NCM, se ela tá. Eu hoje mesmo, eu já uso para saber se a classificação fiscal está correta ou não, para achar a NCM, eu já vou no catálogo de produtos na do INPE e olho os atributos, porque os atributos ele já tem uma coerência com, né, ele está dentro do capítulo, dentro da posição, dentro daquele produto específico, e com os atributos você já tem como saber se a NCM que você está usando, se ela está correta ou não está correta, e assim por diante. Sim. Perfeito. E assim, ó, até a próxima pergunta que eu tenho para ti, que é em relação às tarifas e alíquotas da importação, como que elas são determinadas, né? É justamente, principalmente pela NCM, né? Então, extremamente importante isso, né? Que às vezes o importador acha que é super simples, né? Te dá um papel aqui com uma descrição e você vai achar NCM. Só que é muito mais profundo do que isso, né? Uma classificação fiscal, né? E ela é a base de tudo também, né, Tânia? Então, uma classificação incorreta tu vai ter um alto prejuízo, né? Se ela for desclassificada e tal. Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso, sobre como que elas são determinadas, tá? Até eu brinco com os meus alunos nas aulas, na faculdade, nos treinamentos, né? Ah, isso aqui é uma água, né? Mas vamos fazer de conta que isso aqui é um vinho. E aí, qual é a classificação fiscal do vinho? Né? Qual é a dosagem do álcool? Qual é a uva? Qual é o tamanho da garrafa? E aí, ele é uma champanhe, né? 2204, 1000, 2000 e tal. Então, para saber a classificação fiscal correta, existem regras de classificação fiscal. Em princípio, os 6 primeiros números da NCM, da classificação fiscal, ela segue o sistema harmonizado, é igual no mundo inteiro. Pô, mas será que o fornecedor lá fora está usando o código correto? Confere, vai atrás, verifica se está correto. E muitos empresários, né, têm aquelas exceções das exceções, né, a concorrência desleal, né, que chega lá o cardápio, né? Oh, eu quero. Vem lá o cardápio. Qual é o vinho que a gente vai tomar? O que que a gente faz? Olha a coluna da direita. O preço. Opa, esse vinho é bom. É, hum, e muitas empresas, né, classificam assim. Opa, a Sim. alíquota está menor aqui. Ah, então a NCM correta do meu produto é essa. Uhum. Não, existe toda uma regra de classificação fiscal. Regra número um, leia. Nota da posição, nota do capítulo, regra 2, regra 3. Você tem que saber se o código do teu produto está correto. Para daí sim você verificar as alíquotas, II, IPI, PIS, COFINS, ICMS também, se tem algum benefício ou não. O imposto de importação, ele é um imposto regulador de mercado. Então, se existe produção nacional, vamos importar vestuário. Está quebrando com a indústria têxtil do Brasil? 35%. Vamos aumentar essa alíquota. Né? E o IPI, o ICMS, ele obedece o princípio da essencialidade. Opa, vestuário é essencial? Qual é a alíquota? Zero. Né? Será que eu tenho algum benefício estadual? Então, o imposto de importação, mesmo que ele venha a reforma tributária, em qualquer outro país do mundo, o imposto de importação, ele não entra no IVA, no imposto único, porque ele regula o mercado. Não tem produção nacional, né? Ex-tarifário, por exemplo, máquina. Eu posso reduzir essa alíquota para zero.
Ou o próprio governo precisa importar teste Covid, vacina, álcool, toda essa questão, respiradores. Opa, o que que ele fez? Primeira coisa, alíquota zero do imposto de importação, porque a gente precisa desses produtos. Ah, tá, né? Quebrando com a indústria nacional. Vamos aumentar imposto. Né? Então, o imposto de importação, ele é um imposto que regula o mercado. E outra coisa, mudou hoje, vale hoje mesmo. Né? Diferente do IPI, ICMS, PIS e COFINS, né, que tem o princípio da anterioridade, da noventena. Falamos agora recentemente que os estados alteraram a alíquota do ICMS, 19, 20, 22%. E aí? Só depois de 90 dias. O adicional do COFINS, o 1%, só 1º de abril, porque tem o noventena, 90 dias. Diminuiu a alíquota. Opa, é benéfico, hoje mesmo. Aumentou. IPI, PIS, COFINS e ICMS, só depois de 90 dias. Né? E cada tributo tem a sua regra, né? Sim, perfeito. Tânia, e agora eu separei umas perguntas aqui para você em relação à nota fiscal, tá? Ou seja, ali onde é, descarrega toda essa teoria é, que a gente está falando, né? Faz o fechamento de tudo Faz, isso, né? é, Você sabe, usa o sistema aí do Fazcomex, né? Do simulador, né? Não sei se o de vocês também emite nota, acredito que sim. sim, o nosso sistema também, aham. É, eu sempre falo que tem um buraco negro. O buraco negro entre o despachante aduaneiro, que faz o registro da DI, a contabilidade, que contabiliza, e o importador, que ele precisa fazer a entrada do produto ou a saída da compra e a venda. Sim, E tem muitas empresas que não têm sistema, está fadada a morrer. Se não investir hoje em sistema, infelizmente vai estar fadada a morrer. Tem algumas empresas ainda que leva 3, 4 dias, uma semana para conseguir emitir uma NFE, uma nota de entrada de importação. sim, E gera armazenagem, custos, né, demurge, processo fica parado. sim, Mas existe até, né, não sei, pode até me ajudar aqui, Sinara, mas a gente tem lá o pessoal da, do Procomex e tem o pessoal da Receita Federal, né, o Zambrano, o Thiago Lacerda, que estão todo aí no projeto da TWIMP, né? sim, Então, os comentários é que o futuro próximo, né, no máximo aí 2 anos, que já é o programa, né, que a do INPE ela vai preencher a NFE e ela terá campos estruturados que você não vai mais conseguir alterar. Hoje, na DI, eu já consigo é, puxar, importar o arquivo XML e já gerar a NFE. Puta, mas será que o teu sim, sistema ele realmente já se conversa, já dá para fazer isso, né? Então, sim, tem esse buraco negro aí entre sim, a com empresa, o certeza, contador e o despachante, né? Que tem que com estar certeza, integrado. Não tem é, como, não tem como. Né? com certeza. Mas Quanto à do INPE, eu não sei te dizer realmente, tá? Eu já ouvi falar a gente ouve falar, né? Mas se é, realmente vai aham. acontecer, Eu acho que é vamos só ver. um Esperamos que plano. sim. Seria ótimo, né? É um plano, pelo que eu lembro, assim, de já ter falado com o Thiago em algum momento, né, que se tem essa ideia, mas não seria nessas primeiras versões, né, um plano futuro. Não, não nas Mas primeiras seria bom, entregas, né? mas é um futuro próximo, acho que sim, né? Seria muito bom. A tendência é o sistema, né? Tá todo integrado, todo amarrado, né? Porque realmente é bem complicado, né? Usou bem aí esse termo do buraco negro, né? Porque é bem complicadinho mesmo, né? Tem muitas regras, né? E o que eu queria te perguntar é se tem diferença, né, na nota fiscal de entrada de operações por conta e ordem e por encomenda. Quais que seriam as diferenças aí na nota fiscal de entrada? Até o final do ano agora, recentemente, eu dei um treinamento
treinamento tanto na Aduaneiras, também pela minha própria empresa, na Federação das Indústrias, que é só de emissão de nota fiscal de entrada de importação e exportação. A gente vai dar um geral, todo um passo a passo, né? Não tem um sistema específico, mas a gente acaba instruindo campo a campo da nota fiscal de entrada da importação. Inclusive, tem uma portaria CAT, não vou lembrar agora o número, foi uma pena, né? Depois vocês colocam aí no chat, né? E depois a gente passa para vocês, se for o caso, mas tem uma portaria CAT São Paulo que ela fala campo a campo da NFE. Ela quebrou com vários sistemas. Porque, primeiro, valor de produto é o valor aduaneiro. Não se põe frete seguro separadamente. Naquele campo, frete seguro não põe separadamente. O valor de produto é o CIF, que já tem o rateio de frete seguro e tudo mais, né? O imposto de importação não pode, eu sou bem incisiva, não pode, erradíssimo, somar no valor de produto. Ele tem tag específica no XML e ele deve ser somado ao total da nota. Ah, mas o meu sistema não faz. Porque o teu sistema é um sistema de saída, de venda. E a nota fiscal é entrada. Sim. É entrada. Eu tenho Acontece tag muito. específica para II, para IPI, para PIS, para COFINS. Eu tenho um manual de integração da NFE que é nacional para todos os estados, né? O que São Paulo respondeu é o que está no manual de integração da NFE. Ah, mas no meu estado não é assim. Ah, mas o meu sistema é assim. Não, não tem. Então, voltando à questão, nota fiscal de entrada, importação por conta própria ou importação por encomenda, né? Você está comprando, por exemplo, para comercializar. Começa com o CFOP, Código Fiscal de Operação, o pessoal chama de CFOP, eu acho feio, eu chamo de CFOP. 3, ele já evidencializa que é uma entrada, que é uma importação. 3102, importação para revenda, para comercialização, a natureza da operação. 3101, importação para ativo, desculpa, importação de insumos, matéria-prima. 3551, ativo imobilizado. 3556, uso e consumo, admissão temporária. Então, tem um código específico de entrada que evidencializa a tua operação, que é uma entrada, uma importação, código 3, e a finalidade. E além desse código, nós também temos o CST, Código de Situação Tributária. Porque é importada. Ou o código 6, se for lista CAMEX. Porque na saída, ele vai evidencializar o quê? Qual é a alíquota interestadual que você vai usar? Se você vai usar a alíquota interestadual de 4 ou de 12. Né? E até, se for uma indústria, fazer a FCI, o ficha do conteúdo de importação. Então, são códigos de controle da tua entrada. Se for uma importação por conta própria, qual é a finalidade? 3101, 3102, ativo, uso, consumo. Se for uma importação por conta e ordem, conforme a gente já falou, né, ele trata-se de uma operação de serviço. A saída é um serviço. Custo da entrada é o valor da tua nota de saída. Na tua nota de saída, você vai colocar o importador, a importadora, a trading, né, vamos dizer assim, vai colocar lá despachante, a comissão, inclusive, a armazenagem, todas as despesas, todas as despesas na nota de saída. Então, como não tem um código específico, a gente recomenda dar a entrada com o código 3949 de outras entradas. Natureza da operação, importação por conta e ordem. Não vai me colocar lá outras entradas. Tem que especificar qual é a tua entrada. Importação por conta e ordem. Por que 3949? Porque a saída é uma nota de remessa, não é uma nota de venda. Então, importação por encomenda, regra geral, 3102. Compra, nota de compra, venda.
operação, contrato entre as partes, compra e venda. E importação por conta e ordem é uma remessa. Então, a entrada ele vai com o código 3949 e a nota fiscal de saída ele vai com uma nota de remessa, né, 5949. Tá. E então, assim, Tânia, já que tu falou de saída, né, em comparação da nota fiscal de saída, né, o que que difere em si a emissão da nota fiscal de saída e a de importação por encomenda? Como na operação por conta e ordem, a legislação tratou essa operação como um serviço, a trade cobra o serviço pelo despacho, pelo desembaraço, pela intermediação. Não temos markup, margem de lucro, não é uma compra e venda, e sim um serviço. Conforme eu acabei de falar, a nota de entrada 3949, a nota de saída 5949. Tânia, não pode ser interestadual 6949? Cuidado, poder pode. Operacionalmente, Uhum. você pode fazer uma operação por conta e ordem interestadual? Pode. Só que lembrando lá que eu já falei, Lá do início do nosso webinar. lá no início do nosso webinar, que o ICMS é do adquirente. Né? Então, se for interestadual, 6949 pode fazer, não tem problema. Só que o ICMS é do estado do adquirente, ele é recolhido o da entrada. A gente não está falando do ICMS destacado na nota de saída, o fato gerador saída, circulação à saída. E sim, o que se discute é o fato gerador, que é o desembaraço, o ICMS da entrada. Então, esse semestre da entrada, ele é devido para o adquirente. Então, por isso, igual eu falei, Santa Catarina, Santa Catarina, Paraná, Paraná, Espírito Santo, Espírito Santo. Nota de saída, 5949. Então, a nota de entrada é tudo igual, não muda nada. O destaque do II, IPI, PIS e COFINS, valor aduaneiro, valor do produto, valor total da nota. Dependendo do benefício, na nota de fiscal de entrada, você vai destacar ICMS ou não, porque daí depende dos regimes, dos benefícios, tem diferimento total, regime especial, o ICMS é exonerado, e eu vou fazer uma nota fiscal de saída. Aí que está o ganho, né, que é o benefício do ICMS, na nota de saída. Porque nessa nota de saída, você vai emitir uma nota, por exemplo, Santa Catarina, 5949, a importadora Trade, tem lá o TTD, e vai dar a saída 5949. Regra geral, você destaca 4 na nota, só que a Trade, ela ganha 3% de crédito presumido e ela paga só 1. E daí tem mais 0,4 do fundo. Carga tributária, 1,4. Qual é o ganho da Trade? 2,6. Vamos dividir esse ganho? Então, o adquirente está recebendo uma nota fiscal com destaque de 4 ou 12, 10, dependendo do caso, e a trade só está pagando 1,4, 3,6. E aí depende do estado. Paraná é 1,9, é 0,5% a mais. Né? E aí que se divide-se o ganho, né, o serviço, a intermediação. Mas nessa nota de saída, ele deve colocar todas as despesas. Lá no TTD já tinha previsão legal e hoje está na instrução normativa da operação por conta e ordem, instrução normativa 1861 de 2018, que ele determina que nessa nota de saída você deve incluir todas as despesas, todas aquelas cobradas e debitadas do adquirente, inclusive a comissão, a nota de serviço. Então, armazenagem, despachante, PIS, COFINS, variação cambial, é uma forma da importadora, da trade, cobrar essas despesas, repassar essas despesas para o adquirente. Qual é a diferença da operação por encomenda? A nota de entrada é tudo igual, não muda nada. O que muda? A nota de saída. Se é venda, regra geral, 5102 ou 6102
ou conforme o caso, ST, venda à ordem, simples faturamento para entrega futura, né, que pode mudar o código. Mas uma nota de venda. Posso fazer 6102? Pode, deve. Porque na importação por encomenda é compra e venda. Quem fecha câmbio com a empresa do exterior é o importador. Então, ele está importando, né, com a sua capacidade e vendendo para o encomendante. Teve uma alteração, meados de abril também, de 2020, quando veio a decisão do Supremo, que hoje o encomendante também pode fazer um adiantamento parcial ou total para a importadora. Muito cuidado nessa hora. Por quê? Porque esse adiantamento, a legislação deixou bem claro que é do negócio jurídico. Qual é o negócio jurídico da operação por encomenda? A venda. Então, esse adiantamento, ele é da nota de venda. Ele não pode evidencializar que é o custo da entrada, porque senão a tua operação pode ser desenquadrada e o fisco estadual ou federal pode entender que a tua operação é por conta e ordem. E na operação por conta e ordem, o ICMS é do adquirente. E na operação por encomenda, o ICMS é do importador, né? E aí, nessa nota de venda, 6102 ou 5102, seja operação interna ou interestadual, margem de lucro, custo da entrada e margem de lucro. E aí, o encomendante vai negociar o quê? Essa margem, ganho da trade. E aí, ele vai destacar 4 na nota, mas ele vai pagar 1 de ICMS? Ou o ganho dele é 3? Opa, então vamos dividir esse ganho. Qual vai ser a margem de lucro? Qual vai ser? Markup, preço de venda. Então, normalmente, eu costumo fazer planejamentos, primeiro, enquadramento da empresa, o que é melhor, aonde constitui a empresa, e planilha, operação e importação por conta própria, por conta e ordem e por encomenda. E aí comparar qual que fica melhor nessas operações. Sim. Eu mesmo ia te perguntar algo nesse sentido, assim, do que tu tem de dicas, né, em relação a isso, né? A gente está quase chegando aqui no final, tá, Tânia? Eu tenho uma última pergunta aqui para te fazer, e, e essa pergunta é em relação, assim, a informações específicas, né, que precisam realmente constar na nota fiscal de saída, dessas operações. E também daí já aproveito para te perguntar aí o que tu tem de, além de todas as dicas que tu já deu em todo o webinário, né? Mas se tu quiser falar alguma coisa assim de dicas que você tem em relação a esse tema, né? Fica à vontade. Pode, né? Então, as informações específicas, ela já começa na nota de entrada, não só na nota de saída, mas principalmente na nota da entrada. E antes da nossa de entrada, DI ou do INPE. Primeiro, o contrato entre as partes. Importação por conta e ordem, serviço. Contrato de serviço. Qual é o ganho, comissão da intermediação? Esse contrato tem que ser vinculado lá no Portal Único, no PulComex. Importação por encomenda, contrato de compra e venda, também tem que ser anexado lá no portal. O adquirente ou encomendante, seja ele operação por encomenda ou operação por conta e ordem, ele tem que dar poderes para a trading, para a comercial e importadora, registrar DI. Porque na cadastro de intervenientes, né, o adquirente ou encomendante tem que dar poderes para que a trading registre a DI. Na DI ou na do INPE, já tem que vincular o CNPJ do adquirente e do encomendante. Dentro da NFE de entrada, você tem um campo específico que você vai informar o CNPJ do adquirente e do encomendante. E informar qual é o UF, a unidade da federação, do adquirente e do encomendante. E aí, o ICMS é de quem? Da importadora de Santa Catarina, de São Paulo, de Rondônia, né? Essa é a brincadeira. Já E está aí, definido lá no início, no cadastro de isso, intervenientes. exatamente. Então, assim, o que eu deixo como uma dica até, legislação.
Instrução Normativa 1861 de 2018, que vai tratar dessas operações, que vai dizer o que tem que ter na nota de entrada, o que tem que ter na nota de saída, o que pode, o que não pode. E além disso tudo, você vai esbarrar a empresa, o importador, vai esbarrar na legislação estadual. Cada estado tem uma determinação, cada estado tem a sua regulamentação, né? Então, cuidado com as alíquotas interestaduais, né? Se o produto é lista Camex, 12, 7%, ou regra geral 4%, eu falo que essa alíquota de 4% na saída interestadual é tiro no pé. Não é benefício fiscal quando eu falo em destacar 4 na nota. Porque o Estado agora, o ICMS agora está para o destino. Tem o DIFAL, tem o ST. São Paulo. Por que tiro no pé? São Paulo paga 18 na entrada. Ele tira do bolso 180 mil, vamos lá, como exemplo. Quando vender o produto, 4%, 40 mil de ICMS. Mas ele já tirou do caixa 180. E na saída ele só tem um débito de 40 mil. Ele vai ficar com 140 mil ICMS acumulado. Eu já fiz várias planilhas de formação de preço, estudos tributários aí, benefício. O que acontece? Você acha, a empresa acha que ela tem um lucro líquido de 10%, 15%. Chegou no preço de venda, faltou dinheiro no caixa, porque o dinheiro está na conta do Estado, da Cefaz, e não no banco, na conta corrente. Porque ela já tirou do bolso 180 mil. E na saída é 4. É tiro no pé. E aí, por isso que as empresas começam realmente a fazer estudos de planejamento tributário. E aí, vou usar uma trading, uma importadora, por conta e ordem, por encomenda, vou constituir a minha própria empresa, seja em Minas, Rondônia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, até Pernambuco, dá para brincar, dá para brincar. E aí, o cuidado realmente é conhecer muito bem a legislação, né, entender essas operações, para que não corra o risco aí né, de sofrer um auto de infração e assim por diante. Então, eu dou vários treinamentos sobre benefícios fiscais, né, pela minha própria empresa, já tive várias consultorias que a gente sempre aí é contratado para fazer esses estudos tributários, não só a entrada, mas a gente vai até a saída, venda, né, estudando substituição tributária, DIFAL, operações, para verificar toda a legalidade da operação e aí sim a empresa, no final, posso te garantir, fica tudo igual. Como assim, Tânia? No final fica tudo igual? Praticamente. Mas onde que está o grande ganho? Capital de giro, fluxo de caixa. E esse Importante. é o problema de muitas empresas hoje. Sim. Não, é um tema muito importante mesmo, né? É bem o cerne da importação em si, né? Porque se a gente tiver problema com os tributos, pode dar uma multa muito grande, um custo gigantesco, pode até quebrar uma empresa, né? Dependendo, né? Sim, Então, sim, sim, exatamente. todo cuidado é pouco, né? Bom, Tânia, a gente já está finalizando aqui. Eu queria te agradecer, né, por ter aceitado aí o nosso convite de compartilhar aí teu conhecimento com nossa audiência, conosco, né? E eu queria te pedir para deixar teus contatos, se quiser comentar como que o pessoal te encontra, né? Quem quiser brincar, como tu usou a palavra aí antes, é, que dá para Ótimo. brincar muito, né? Dá para simular muitas coisas, né, em relação aos Dá para simular. tributos, né? Então, Né? quem quiser falar com você, como é que te encontra, né? E quais os tipos aí de serviço que tu presta também, tá? Eu que agradeço pelo convite, né, estar aqui compartilhando todo esse conhecimento, informações, aprendendo também, né? Uma troca. Não, obrigada aí para todos do Fazcomex, né? Todos os contatos que a gente teve, eh, anos que a gente já tem essa parceria, né, Sinara? Sim,
começou lá como aluna e depois agora a gente, Aham, né, encontra nossos alunos profissionalmente, né, trocando todas as informações. sim. Sempre quando eu preciso dar aula, treinamento, consultoria, eu recomendo sempre o material. A gente usa o simulador também de vocês, né, dos treinamentos. Mas os meu contato, então, é Instagram, né, LinkedIn, o professora Tânia Priplotsky. Depois a Sinara deixa aí A gente vai registrado, né? deixar aqui no, aqui Para embaixo, aqui nas quem. descrições. Eu acho que não existe no Brasil nenhuma Tânia Priplotsky, né? É só eu mesmo. Esse é o diferencial. É o Instagram, LinkedIn. E também eu sou sócia da LTA Consultoria Tributária e Aduaneira. A gente tem tanto no YouTube quanto o site da empresa, LinkedIn e Instagram. A gente tem acompanhado também muito forte essa questão da reforma tributária. Acompanhe todas as redes sociais, né, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, não só a parte de consultoria aduaneira, mas também tributária. A tributária não só a entrada e importação, mas também saídas, toda a parte de planejamento, principalmente toda a parte de ICMS tributário, os indiretos, e vários treinamentos, cursos em companies, né? A gente roda o Brasil todo, e agora a gente não está rodando tanto esse Brasil todo, porque a maioria é online, né? Teletransmitido, com os treinamentos na minha própria empresa, a LTA Treinamentos, que, né, o pessoal que quiser contratar os cursos, tem cursos abertos, fechados, né, e tem várias outras faculdades, outras empresas aí que eu também ministro aula, também Federação das Indústrias, com a Rede Sim, não só a questão de benefícios e tributação na importação, mas também exportação, e Incoterms, NCM, classificação fiscal, passo a passo da importação, exportação do I, do INPE, preenchimento, né? Estamos aí acompanhando todas essas atualizações, todas essas alterações. Sim, perfeito. Então tá, Tânia, muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Tenho certeza que foi muito útil aí para todos, tá? Te agradeço e em breve a gente conversa aí de novo para, durante o ano, fazer mais alguns encontros aí também, tá? Ah, Muito eu que obrigada. agradeço aí. Obrigado, obrigado, Sinara. Até a próxima. E Abraço. obrigadão a Abraço a todos. todos. Obrigada. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.